O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Texto de Atos, capítulo 16, versículos 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra e ela é alimento para as nossas vidas. Somos rebanho do teu pastoreio, e o Senhor nos leva a esse pasto verdejante, abundante, Senhor, que é a tua palavra. Então nós pedimos que o teu Espírito Santo aplique em nossas vidas este ensino que nós tiramos da tua palavra, renovando em nós propósitos, ou fazendo surgir propósitos, para que possamos servir ao Senhor de todo o coração, porque nós entendemos, Senhor, que nós somos chamados como igreja para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso é importante. Quem vem de manhã, vira à noite. Alguns não podem. Eu sei, conversando com algumas famílias, a questão hoje do combustível está alto, mas então tem a internet. Essas pessoas que realmente não vêm, tem como cultuar conosco. O que não pode é parte da igreja aqui e outra parte da igreja borboletando hoje à noite, né? Tem que estar cultuando conosco. Se tem gente lá do Paraná cultuando, como é que daqui não vai cultuar? Terça-feira nós temos o culto de oração. Graças a Deus tem sido um grupo abençoado. Mas nós queremos envolver a igreja no exercício da oração em comunidade. Novamente, alguns, em função do horário, não podem, mas podem orar conosco através da internet. Então, eu estou falando isso para você incentivar a sua família, compartilhar os nossos links, para que os trabalhos, os ministérios da igreja realmente atinjam o seu objetivo. Que Deus nos abençoe. Então, nós estamos caminhando nesse tema, que é o tema que vai chegar na conferência, chamados para servir, e de acordo com aquilo que nós já meditamos, nós entendemos que nós somos chamados para servir, proclamando a Jesus, seguindo a Jesus, imitando a Cristo Jesus, vivendo preparados, reavivados pelo Espírito de Deus. E hoje de manhã, continuando agora à noite, nós entendemos que nós somos chamados para servir ao Senhor, comunicando vida. E o livro no qual nós estamos meditando aí é o Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi o médico Lucas. Não se sabe ao certo se ele era judeu ou se era um gentio, nós não temos os dados a respeito disso, mas foi alguém que, alcançado pelo Espírito Santo, foi convertido, e aí então ele tem uma amizade muito profunda com alguém que parece ter um status elevado, que é Teófilo, seu amigo, que ele chama de excelentíssimo. E ele então escreve o Evangelho de Lucas contando a história de Jesus, e ele escreve então o livro de Atos. Os dois foram escritos em torno do ano 70 depois de Cristo, fazendo a pesquisa a respeito da vida de Jesus. Ele conta a respeito do ministério, do discipulado que ele fez, a preparação dos homens, dos discípulos que são enviados como apóstolos. Mas Jesus vai para junto do Pai, e aí então o Evangelho continua, e aí então ele vai fazer uma pesquisa a respeito da igreja de Jesus. Nós temos então essa narrativa, como médico ele fez uma pesquisa apurada. Temos no início do livro de Atos a identificação de que ele é o autor e aquele que foi o destinatário também, mas é uma obra do Espírito Santo que nos alcança, nos mostrando a igreja primitiva, como a igreja começou, e a luta hoje em dia é voltar aos princípios desta pegada da igreja, que era viver o evangelho puro. Escrevi o
primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Esse texto está em Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. E a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, ele faz esse levantamento, acompanhando principalmente o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, mas nós entendemos que ele tinha um relacionamento com os demais apóstolos também. Ele faz esse levantamento e Paulo escreve, o chama de um dos seus cooperadores no texto de Filemão, capítulo 1, versículo 24: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então nós temos esse trabalho do Espírito Santo através da vida de alguém que foi alcançado com o Evangelho, sendo dirigido para outra pessoa que foi alcançado pelo Evangelho e com o objetivo de edificar a igreja. E hoje de manhã, fazendo a revisão, nós meditamos sobre esse tema, chamados para servir, com o subtema que nós servimos comunicando vida, que é o que nós vamos continuar hoje à noite. De manhã foi o texto de Atos 16, 23 a 26. Nos versículos anteriores, a chegada do apóstolo Paulo a Filipos como resultado de uma visão dada por Deus. E ele vai trabalhando já de início na companhia de Silas, de Timóteo, de Lucas, que está escrevendo o livro, está testemunhando ali em loco. E a ação do Evangelho, quando ele é vivido de uma forma comprometida, é aquilo que nós vemos na vida de Paulo e dos seus companheiros. Já vai alcançar uma família, Lídia é convertida. E aí então, nessa pregação do Evangelho, surge uma moça endemoniada com espírito de adivinhação, e o apóstolo Paulo então expulsa aquele demônio, e os donos daquela moça, ela era uma escrava que dava dinheiro a eles por causa das adivinhações, se levantam contra os homens de Deus, e de uma forma mais específica em cima de Paulo e Silas, e eles manobram os líderes, e é aí que nós chegamos na prisão do apóstolo Paulo. E nós então meditamos de manhã, homens presos por causa do Evangelho, mas não perdendo a visão de servir ao Senhor, porque eles oravam, eles adoravam, eles cantavam, os demais presos estão ouvindo, e estão conhecendo a mensagem desse Evangelho, ouvindo as orações e ouvindo aquilo que estava sendo cantado. Os outros estão presos por causa de crimes. Esses homens estão presos por causa da velha manobra do diabo que vem desde o passado, tentando acabar com o Evangelho, perseguindo a palavra de Deus, perseguindo homens de Deus, e muitas vezes com violência, com prisões, com execuções, que vem desde o início aí, e continua nos nossos dias de hoje, irmãos, porque há alguns governos que perseguem, que odeiam a palavra, que prendem, que torturam e até matam aqueles que amam a palavra de Deus e que testemunham a respeito de Jesus. Houve uma coisa extraordinária, enquanto eles estavam cantando, um terremoto se abateu sobre aquela prisão, e a prisão nos seus alicerces foi abalada e veio ao chão, e nós paramos ali exatamente nesse momento em que o apóstolo Paulo e Silas e aqueles que estão de longe testemunharam este fenômeno dirigido por Deus. E aí então nós vamos continuar na noite de hoje. De manhã nós então chegamos a essa conclusão de que nós somos chamados para servir comunicando vida. Primeiro, então como é que nós podemos aplicar nesse sentido? Não tenha medo, haja em nome de Jesus. Segundo, não importam as circunstâncias, louve e adore o Senhor. Terceiro, creia o tempo todo no poder de Deus. Esses homens não eram mais do que nós, seres humanos como nós, homens e mulheres do passado bíblico, do passado da história. A diferença que há com alguns de nós é que eles realmente confiavam em Deus. Essas vidas não temiam nada, nem do diabo e nem de homens, porque sabiam que Deus estava com eles o tempo todo. Então Deus opera o tempo todo, não há impossíveis para Ele. Então a chamada esta noite, novamente para esse tema, é que nós somos chamados para servir comunicando vida. E agora você vai voltar ao texto de Atos 16, 27 a 34 e acompanhar comigo aí. Veja o versículo 27, diz que o carcereiro despertou do sono. Então você já foi aí
nós fizemos uma revisão, né? Abalou-se a prisão, tudo veio ao chão, e aí então o texto diz: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O carcereiro seria a figura que nós temos hoje do agente penitenciário ou do agente carcerário, mas esse aqui estava na posição de mando. Na verdade, ele administrava a prisão. E aí ele tinha sob a sua responsabilidade os presos que lhes eram passados diretamente às mãos. E ele recebeu uma incumbência muito séria. Em Atos, no capítulo 16, versículos 23 e 24, um pouquinho antes, nós vimos hoje de manhã, tem a seguinte informação: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, o que nós temos é o carcereiro que leva a sério a sua colocação. A palavra traduzida para carcereiro era o atormentador, porque alguns deles realmente judiavam dos presos, principalmente aqueles de prisão por crimes que iam ficar muito tempo ali. Eles se viciavam, torturavam. Não sabemos se é o caso deste aqui. Ele não vai ser bonzinho porque vai ser alcançado pela graça. Ele é um homem que tem sob o seu comando aqueles que eram soldados, mas ele vai administrar, e muitas vezes os carcereiros feriam os presos. E vejam a preocupação: eu não posso deixar esses homens escapar, é a minha responsabilidade. Eles são de segurança máxima. Então levou para a solitária, essa prisão no interior era mais retirado, e colocou os pés deles no tronco. Quer dizer, não é para fugir mesmo. Eu posso até sair, eles vão ficar presos aí. Então, quando ele percebe que a prisão está no chão, imediatamente chegou à conclusão de que os presos haviam fugido. Vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Irmãos, como é que o Espírito Santo trabalha na inspiração da palavra? Eu citei hoje de manhã, quando Pedro também milagrosamente foi tirado da prisão por um anjo, passou pelas sentinelas. Lá você vai ter a informação que Herodes mandou punir aqueles soldados de uma forma muito grave. Então era sério um soldado, um carcereiro, deixar os prisioneiros escaparem. Olha que interessante. Aqueles soldados que estavam cuidando de Jesus morto foram subornados pelas autoridades religiosas. Se realmente tivesse acontecido deles perderem o corpo de Jesus porque os discípulos haviam roubado, nós teríamos registro de que aqueles soldados foram punidos. Então temos aí uma mentira, uma narrativa esclarecida. Aqueles foram subornados. E é nesse sentido que esse carcereiro está apavorado. Por que ele quer suicidar-se? Porque ele sabia que seria alvo de punição. E muitas vezes a punição poderia ser uma execução, mas era aplicado de acordo com o sistema romano, fazendo com que o carcereiro que deixou aquele preso escapar sofresse a mesma punição que o fugitivo receberia. Agora vamos fazer um contraste sobre o significado de prisão e liberdade. Olha o contraste: Paulo e Silas estão presos, acorrentados, machucados, naquela cela solitária. No entanto, gozavam de uma liberdade em Cristo Jesus. Eles estão louvando, não importa a circunstância, eles estão adorando, eles são livres diante do Senhor. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria para essa igreja de Filipos a carta da alegria. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Na ocasião que ele fez isso, alguns anos depois, ele estava preso em Roma. Não há como prender alguém que goza da liberdade em Cristo Jesus. Agora, vamos continuar fazendo contraste, olhando para o carcereiro. Ele estava solto. Ele era alguém que podia ir e vir. Ele ocupava um cargo de mando naquele cárcere. No entanto, ele vivia acorrentado, aprisionado a um sistema, e muitas vezes tendo que fazer coisas, cumprindo ordem de gente tirana e injusta. Este homem, então,
quando ele vê essa situação, essa circunstância, ao contrário dos homens de Deus que estão louvando e adorando, pensa imediatamente no suicídio. Paulo e Silas, os presos, eram livres. A circunstância não os perturbava. O carcereiro, o livre, era, na verdade, quem vivia preso. Aí veja comigo os versículos 28 e 29. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. O brado do apóstolo Paulo, então quer dizer, Paulo também tinha um campo de visão que podia observar a reação do carcereiro. Então quando ele grita: não te faças mal, nós estamos aqui, ninguém fugiu. É interessante porque Paulo e Silas são os homens de Deus, mas havia os outros presos que também foram alcançados por este terremoto que Deus enviou ali, mas esses homens não fugiram. A influência de Paulo e Silas, a paz que eles transmitiam, mexeu no coração daqueles demais presos. Eles estavam ali pagando, estavam ali cumprindo pena. Se eles fugissem, eles estariam militando numa desobediência, num novo crime. Esses homens são alcançados, não podemos dizer. Alguns dizem que houve algumas conversões, nós não temos certeza disso, mas há uma coisa pitoresca aí que me chama a atenção nesse texto que Lucas registrou. Aquele homem, preso ao sistema de Roma, cego espiritualmente, ele tinha, na verdade, o seu coração carente. Este homem imediatamente pensa em suicídio. Ele podia ostentar condecorações, ele podia ser importante no seu meio social, ele prestava serviço a Roma, a dona da história na época, mas quando ele ouviu Paulo dizer que ninguém tinha fugido, para mim, meus irmãos, é interessante que o Espírito Santo tenha registrado através de Lucas essa expressão: tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente. Este homem precisava de luz na vida dele. Não quero forçar aqui o texto, mas é interessante que ele vai para a presença de Paulo e Silas carregando uma luz. A sua vida precisava de iluminação, os seus caminhos precisavam de uma luz que mostrasse a direção da sua vida, que desse propósito à sua vida. Antes, o carcereiro em posição altiva é alguém que serve Roma, é alguém que dá ordens. Agora nós olhamos aí de uma forma toda melindrosa, trêmulo, temendo. Ele está então ajoelhado, prostrado diante de Paulo e Silas, que ele havia acompanhado, ou diretamente açoitando e torturando, ou então, como aquele que estava observando, recebendo-os depois totalmente quebrados. O carcereiro romano se ajoelha diante de 2 presidiários. Isso não cabia na cabeça do romano, não cabia. Os judeus, os demais que não eram romanos, eram tidos como cachorros, como escória. Mas este homem agora, assim como o carcereiro que foi na presença de Jesus e que disse: eu entendo de autoridade, eu estou debaixo, eu sou militar, estou debaixo de autoridade, mas também tenho gente sob a minha autoridade. Eu digo para aqueles que são subalternos: vai, ele vai, vem, ele volta, assim como ele deveria fazer também com o escalão superior. E o que aquele homem estava dizendo, aquele carcereiro, era: teu é o poder, tu é a autoridade, basta uma palavra do Senhor e as coisas no universo se resolvem. Jesus vai dizer: não vi fé em Israel como estou vendo nesse gentio. Então nós continuamos os versículos 30 a 32, porque aí nós vemos: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Interessante. Não era mais preciso fugir. O carcereiro que os trazia para fora agora. Não tinha mais como deter. Toda a força, todos os grilhões caíram. Não tem como prender essas vidas que pertencem a esse Deus maravilhoso. O carcereiro que os leva para fora. Eu creio que naquele momento, naquele instante, o carcereiro tenha parado para considerar realmente o conceito de prisão e liberdade. Porque ele estava testemunhando algo extraordinário. Aqueles 2 homens
não se importavam com aquela situação, e principalmente com a resposta que vem depois. Ele entende que há algo diferente na vida daqueles homens. E é por isso então que ele faz esse pedido. Há um segredo na vida daqueles dois homens. É impossível que seja uma coisa somente humana. Há algo extraordinário e ele quer experimentar essa coisa extraordinária. Então ele diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E qual foi a visão evangelística de Paulo e Silas nesse momento? Irmão, se fosse alguns de nós, se fosse você, como seria? Você viu eu apanhando, eu sofri na sua mão. Agora eu vou dizer a você como ser salvo. Você é um inimigo da minha fé. Mas a visão daquele que obedece e tem a vida de intimidade com o Senhor é enxergar sempre, presta atenção nisso, oportunidade. E a gente apanha nisso. Às vezes acontece alguma coisa e a gente já vai, como vimos hoje de manhã, murmurando, reclamando. Oportunidade. Ora, se Deus conhece todas as coisas e Ele está no controle, é lógico que Ele sabe daquela situação. É nesse sentido que em outras vezes o apóstolo Paulo vai dizer: eu me regozijo nos sofrimentos e nas tribulações. Ele era masoquista. Ele retirava o prazer de uma dor, de um sofrimento, como esse desvio de comportamento. Não, é porque naquele momento ele via a oportunidade para crescer. Paulo vai lutar com um espinho na carne, nós sabemos o que é, mas este homem estava tremendamente impactado por este problema, fosse qual fosse. Talvez o Espírito Santo escondeu qual era o espinho, para saber que é o meu espinho e é o seu espinho. É uma luta muito grande. E ele ora por 3 vezes, pedindo ao Senhor uma solução, uma cura, quem sabe. E a resposta do Senhor é: o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A minha graça vai te alimentar. Então ele tinha esse modo, os homens de Deus têm este modo de enxergar nas coisas que acontecem na vida uma oportunidade. Então eles não perderam tempo com uma reação de infantilidade, de mágoa, de inimizade. Eles não tiveram outra reação que não fosse a reação de quem seguia, de quem imitava, de quem andava nos passos de Jesus. Você lembra da nossa base bíblica? É a base bíblica do planejamento da igreja, a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. E também é a base, é o texto básico da nossa conferência. É a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Sabe que você consegue falar de cor? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos o quê? Ide, portanto, vamos ouvir a igreja? Vamos lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não tinha mais nada que fazer aqui. O apóstolo Paulo e Silas e aqueles homens estavam incendiados por esta visão missionária. O apóstolo Paulo é o instrumento, Silas é o instrumento, outros homens do tempo bíblico e depois da história, e você, e eu, e a igreja é um instrumento que não tem outra coisa a fazer diante dessa situação que não seja pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Como? Depois de dizer àquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus está ali com eles. Ele diz: estou convosco. Estão cumprida a grande comissão? Estou com vocês. Uma igreja que não cumpre a comissão, ela tem religião, ela tem atividade, ela tem programações, ela tem planejamentos, mas não tem a presença de Jesus, que na verdade opera as transformações na nossa vida. O testemunho daquele que tem Jesus vai fazer toda a diferença. Para quem ama a Deus de verdade, a visão para com os perdidos é de compaixão. Sabe, irmãos, eu fico preocupado que eu não vejo algumas pessoas aqui na igreja, alguns visitantes, sabe, com algumas coisas que me lembram que ele é pecador. Qual seria a sua reação se ao seu lado tivesse alguém sentado com um maço de cigarro,
no ombro. Antigamente se fazia assim, né? Os caretas colocavam aqui massa de cigarro, como se fosse esconder, às vezes não tinha bolso, né? Ou então no bolso. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação se, não um homossexual, mas assim, um travesti mesmo, entrasse e estivesse ao seu lado? Qual seria a sua reação? Qual seria a reação da igreja? Vidas carentes, esperando algo que possa preencher o vazio de suas vidas. É isso que está aqui representado nesse carcereiro, por esse carcereiro. E no versículo 33 diz: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Algo extraordinário. Olha, a família dele estava ali, a cadeia caiu, houve um estrondo, um terremoto. Esse pessoal saiu da casa dele e estava ali. Agora é interessante essa expressão: a mulher samaritana é alcançada pela salvação em que Jesus, na mesma hora, deixa tudo e vai buscar os seus compatriotas. É na mesma hora. Zaqueu, alcançado pela graça da presença de Jesus, na mesma hora reúne, assim como Mateus, os seus parentes para celebrar. A sogra de Pedro foi curada, como nós vimos na meditação passada, e imediatamente passou a servir. Essa é a reação, a força do Evangelho quando é pregado por homens e mulheres de Deus que realmente entendem a sua missão. E eu não quero forçar aqui nada, mas vamos pensar aqui, presbítero, porque ele estava lavando os vergões, as machucaduras, os ferimentos que ele mesmo tinha feito ou acompanhado. E a palavra de Deus diz que a seguir foi ele batizado. Eu fico pensando, aquele algoz agora era irmão. O torturador, o atormentador, que era o significado da palavra carcereiro, como está escrito lá no grego, agora era alguém que abençoava com cuidado, o sangue pisado nos corpos, o suor, tudo estava sendo limpo naquele momento. Ele lava com todo cuidado, com todo carinho. Quem sabe, aí que entra a minha intenção de interpretação, quem sabe naquele momento lavando e aí confessando, e Jesus é o Salvador, e o apóstolo Paulo pegando daquela água e batizando como um presbiteriano, aspergindo. Eu não sei, eu olho para o texto e vejo aqui, muito mais que o cheiro do sangue, muito mais que o cheiro do suor, gente que está sendo torturada, que passa por esse perrengue, está suado, está fedido naquele momento, mas muito mais do que isso, mesmo que estejam sendo banhados, aqueles homens exalavam um perfume diferente. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Paulo está dizendo, nós exalamos esse perfume. Ele é sentido por onde quer que passemos. Jesus foi ungido. Aquela mulher derramou sobre ele um perfume caríssimo. E eu gosto de pensar, poucas horas o separavam da tortura, da crucificação, mas por onde Jesus passou, havia fragrância daquele perfume, porque era nardo puro, um perfume bom. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, exala de nós esse perfume. Como? As pessoas vão ver Cristo Jesus naqueles que pertencem a Ele, em toda e qualquer situação. E aí nós olhamos para o versículo 34, porque aí sim, e é imediato, naquele momento da noite, ele então confessa a Jesus, ele é batizado, e aí o versículo 34 diz, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A alegria do céu. Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículo 7, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo. A alegria entre os anjos de Deus, porque o nome de Deus está sendo glorificado. Alguém que era das trevas veio para a luz, alguém que era inimigo do Evangelho agora é alcançado por este Evangelho. Paulo está contente e feliz naquele momento, porque ele vê na história desse homem a sua própria história.
ele era perseguidor do evangelho, ele foi alcançado pela graça da salvação, então, na verdade, ele replica para com aquele homem que estava perseguindo, agora é alguém quebrantado diante do evangelho de Cristo Jesus, e a alegria no céu também é festejado na terra. Na parábola do filho pródigo, Jesus coloca o pai fazendo um churrascão, alegria, a casa está tocando música, porque o filho que estava perdido voltou, que estava morto reviveu. O irmão mais velho chega depois, cheio de mágoa, cheio de inveja, com o coração todo amargo, e ele não pode conceber que aquele que havia se perdido, gastado dinheiro com meretrizes, como ele mesmo disse, fosse recebido com festa. Jesus apresenta ali a presença do Pai, ele oferece perdão, ele expressa o seu amor, ele não compactua com o pecado, mas ele restaura a vida do pecador. Maria, a mãe de Jesus, se alegrou no seu Salvador. Mateus se regozijou com seus parentes, se reuniu para celebrar, porque fora chamado por Jesus. Zaqueu, como eu disse antes, deu uma grande festa, chamou aqueles que eram próximos a ele para conhecer Jesus. É o triunfo do evangelho. Jesus é glorificado quando a igreja obedece e alcança vidas. Irmãos, nós vamos para a ceia, mas eu gostaria que a gente pensasse nessa questão de sermos chamados para servir, comunicando vida. Em primeiro lugar, aproveitando todas as oportunidades. Paulo e Silas estavam presos, mas usaram daquela condição para testemunhar a liberdade que gozavam em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Essa expressão da impressão que ele está fazendo, eu sou obrigado, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. Não, ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, porque é a vida dele, ele nasceu novamente, se tornou nova criatura para isto, assim como a árvore foi criada por Deus para dar o seu fruto, e é assim que ela atinge o objetivo da sua vida. O crente foi recriado, foi restaurado em Cristo Jesus para dar o fruto da salvação. O carcereiro ia se suicidar. Irmão, nós estamos em pleno Setembro Amarelo, e eu vou pedir para o pessoal aí só colocar essa informação. A taxa de suicídio entre jovens cresceu, falando do Brasil, 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões ou automutilações, na faixa etária de 10 a 24 anos, aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período, e tem crescido cada vez mais. Isso foi feito com base na análise de 1 milhão de dados. É um estudo recém-publicado, está aí o endereço, The Lancet Regional Health Americas, que foi desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, a SIDAX e Fiocruz, da Bahia, em colaboração com pesquisadores de Harvard. Vivemos com essa realidade. Ou você conhece diretamente alguém que se suicidou, ou conhece alguém que tem alguém que se suicidou. Os pais precisam, na verdade, conversar com seus filhos hoje, porque alguns estão se mutilando, se mutilando sem que os pais saibam. É uma luta. Há um desmoronamento interno, há um vazio. E qual foi a mensagem que Paulo e Silas deu a esse suicida? Ele ia tirar a própria vida porque tinha um problemão, e ele queria fugir desse problemão. Não recebeu dos homens de Deus um sermão, não recebeu crítica, não recebeu acusação, recebeu a mensagem: crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, e você vai ver a maravilha da sua família ser alcançada. O que precisa ser feito para recuperar uma vida que esteja passando por essa luta, vem depois com acompanhamento, mas a mensagem é Jesus Cristo como Salvador. Se você sabe de alguém, ou se você está numa situação dessa, corra para Jesus, entregue a sua vida, busque a comunhão com o povo de Deus. É o início de tudo para ser mudado na vida. Que tipo de mensagem a igreja tem pregado hoje?
Os irmãos se movimentaram durante o mês, teve os podcasts, né, as mensagens de valorização da vida. A igreja vive para isso, precisa pregar a vida nova em Cristo Jesus, a pura e simples pregação do Evangelho, que mostra Jesus salvando vidas, restaurando vidas e dando uma nova chance para que a pessoa possa experimentar uma plenitude de existência. Em segundo lugar, chamados para servir comunicando vida, sendo sensível à verdadeira necessidade humana. Paulo e Silas perceberam a morte na reação daquele homem. Eles perceberam que a alma humana precisa de Deus, precisa de conselho, precisa de ajuda, às vezes material, precisa de ajuda material, precisa ser encaminhado para um tratamento médico, vai ser encaminhado, mas nós somos chamados para pregar Cristo Jesus como Salvador. E amanhã, segunda-feira, eu volto a repetir, centenas de missionários serão enviados para a sociedade de Fortaleza, em nome de Jesus. Seja sensível ao que está acontecendo ao seu lado e aproveite a oportunidade para pregar a respeito de Jesus para alguém. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, há muito tempo sendo desperdiçado com discussões que não levam a lugar nenhum. E alguns, vamos admitir, expressões de sabedoria, de intelecto, um desejo de provar que sabe mais do que o outro, um mergulho em pesquisa em outras coisas, que gastam o nosso tempo enquanto pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho, e quando muitas vezes no nosso meio a comunhão é quebrada por estas coisas que não trazem crescimento, porque na verdade a igreja foi chamada com esta missão. Em João capítulo 17, versículo 3, é a palavra do próprio Jesus. Jesus está orando, intercedendo pelos seus discípulos e por nós como igreja. E então no versículo 13 ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nós somos chamados para servir comunicando vida, aproveitando todas as oportunidades, sendo sensíveis à verdadeira necessidade humana. Terceiro e último lugar aí, cumprindo a missão que Jesus deu, evangelizar e discipular. Está chegando a hora, irmãos. A conferência vem aí, mas nós já temos estudado entre nós. Está chegando a hora de a gente pensar, escuta, eu tenho evangelizado. Com quem eu tenho investido meu tempo discipulando? Porque essa é a missão. Eu não escondo de ninguém, estou contente da vida com a União Presbiteriana de Homens. Arregaçou as mangas e está indo para os avanços e os impactos. Sociedade Auxiliadora Feminina tem o seu tempo de oração, ora, intercede, produz coisas para investir na vida dos missionários. Os jovens estão sendo desafiados, os adolescentes, a liderança da igreja. Nós nascemos para isso. Paulo e Silas não perderam tempo com argumentos religiosos, evasivos, tentando falar como é que um gentio podia ser alcançado, como é que estava nos manuscritos, o que é que eles entendiam. Não, eles aproveitaram. Acredite em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, experimente a salvação no meio da sua família. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículos 1 e 2, então ele faz esse desafio a Timóteo: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O mais importante para o homem, para a mulher que segue ao Senhor, é abençoar. E aí então nós vamos nos lembrar dessa ministração. Nós somos abençoados para abençoar. Recebemos de graça para dar de graça. Quem foi que alcançou você? Como é que você conheceu Jesus como Salvador? Como foi que você o confessou? Quem foi a testemunha? Deve ter havido esse momento. Se você não passou por esse momento,
Nos procure um irmão maduro e diga: olha, eu quero realmente entender o que significa entregar a vida a Jesus, colocar no meu coração, ter Ele como Salvador, ter certeza da vida eterna, porque me ensinaram que eu nasci na igreja evangélica, então eu já sou crente. Eu não vou falar como é que vira crente, porque virou até meme, né? Mas não tem como virar crente. É uma transformação, uma ação do Espírito Santo, que chama um perseguidor do Evangelho e o torna perseguido por causa do Evangelho, que chama um carcereiro, servo de Roma, e o faz irmão dos apóstolos do Senhor Jesus. A visão evangelística do Senhor, passada para nós, é pautada na obediência. Esses homens obedeciam e o Evangelho chegou até aqui. Não podemos deixar esse bastão da corrida do Evangelho cair. Que Deus nos abençoe.